Neste vídeo, nós vamos conhecer a linha AFR Atem de estações de solda. Muitos chamam de ferro de solda, mas por todas essas funcionalidades, para mim é uma estação de solda compacta, uma estação de solda digital. E é isso que nós vamos conhecer hoje, essa nova linha da AFR, construída em parceria com a Atem. E de cara vamos falar um pouquinho sobre elas. Nós temos aqui os três modelos, o RS65, o RS80 e o RS150. Cada um deles tem um nome por causa de sua potência. Então aqui eu tenho um ferro de 65 watts, um ferro de 80 watts e um ferro de 150 watts. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles logo em seguida. Mas antes, eu queria mostrar um pouquinho as vantagens de usar este ferro de solda RS da linha RS. Tanto o 65 quanto o 80 com 150. Então, vamos pensar um pouquinho. É um ferro de um produto de uma loja, de uma empresa, de uma indústria nacional. Sim, é um ferro importado. E aí deixa eu fazer uma observação. Ele é fabricado, sim, na China, mas ele é desenvolvido pela Atem em parceria com a FR. Por exemplo, a resistência dele é uma resistência japonesa, é uma resistência fabricada na China. E não que eu tenha nada contra o fabricado na China também. Pelo contrário, eu acho que lá existem coisas também de ponta. Mas levando em consideração que é uma resistência japonesa pela característica da Atem e da FR em construções de ferros de solda e equipamentos de solda de alta qualidade. Então, a gente tem uma empresa, um produto de uma loja, de uma indústria brasileira. Eu não vou ter problema de importação, ele é vendido aqui no Brasil para o mercado brasileiro. Consequentemente, eu tenho nota fiscal e garantia contra defeitos de fabricação aqui no Brasil. Também, por causa disso, a tomada é do padrão brasileiro com aterramento. Isso é importante, muitas vezes a gente ignora o aterramento. Mas para ter a proteção necessária, o aterramento é importante, e aqui eu tenho a tomada brasileira com o aterramento de verdade. Manual em português, diga-se de passagem, um manual bem interessante, simplesinho, mas completo, ensinando a usar cada um dos itens com desenhos do menu digital, desde a calibração de temperatura aos opcionais que eu tenho no menu. Assistência técnica no Brasil e peças de reposição no Brasil também. Qualidade superior do material, e nós vamos ver isso logo em seguida, além do mais importante, desconto. Sim, aqui pelo canal Eletrônica e Tecnologia, vocês têm o cupom de desconto lá na loja oficial da FR para adquirir o seu ferro de solda, link na descrição e no primeiro comentário. Mas vamos conhecer então um pouquinho desse ferro. Então, falar um pouco daquela primeira visão geral. Estou aqui com o RS65, mas vocês vejam que a construção externa de todos eles é exatamente a mesma. Ele usa a mesma carcaça, a mesma lógica de programa. O que muda realmente é a sua resistência e um pouco da ponta do ferro, que ela é um pouco mais robusta nas versões mais potentes. Então, falando aqui um pouco do RS65, algumas características. Primeiro, ele é feito de um material que não é bem um plástico. Ele é um material muito interessante, muito bom, e a gente vê que não é uma coisa de baixa qualidade. Pelo contrário, é um material bem legal mesmo. Uma boa pegada, né? Ele tem essa ondulação que ajuda a proteger, a encostar na parte aquecida. Então, uma boa pegada, um tamanho bom. Vocês podem ver aqui na minha mão que ele tem um tamanho muito interessante. Bom, relação à ponta, é uma ponta substituível, né? Como outros ferros. Deixa eu abrir aqui. Tá bem padrão. Aqui o que eu comentei, a resistência fabricada no Japão. A ponta é dos mesmos padrões, então fica fácil de encontrar e substituir. Mas um detalhe, essa ponta que vem junto com o equipamento é uma ponta lead-free, ou seja, ela é sem chumbo. E aí, com isso, a durabilidade dela é muito maior do que uma ponta comum que você encontra no mercado. Então é uma ponta diferenciada, mas é o mesmo formato. Vocês vão encontrar a substituição dessa ponta de alta qualidade na própria loja da AFR. A troca é bem simples, tanto da resistência quanto da ponta. Bom, vamos falar um pouquinho das diferenças entre os ferros que a gente tem.
Os ferros de soldar digitais África RS são equipamentos profissionais e possuem controle de temperatura com excelente precisão. Todos têm 9 memórias de temperatura, todas configuráveis, além de possuir menu de calibração de temperatura. O ferro de soldar já sai com ponta cônica sem chumbo, de alta qualidade e durabilidade. São indicados para trabalhos em eletrônica que exigem controle de temperatura com precisão. E são 3 versões, uma de 65 watts, uma intermediária de 80 watts e a mais potente de 150 watts. E aí, conhecendo então o que a gente tem de opções, deixa eu falar um pouquinho aqui da 150, que foi a que realmente mais me chamou a atenção. E como eu disse, elas são todas iguais, todas vêm com essa proteção na frente da ponta. A ponta da 150 ela é um pouco mais robusta, exatamente para suportar a potência. E aí vejam uma coisa interessante, por isso que eu gostei muito da 150. É demais para eletrônica? Bom, acho que sim. Claro, quando eu não estiver trabalhando com componentes muito robustos, componentes mais sensíveis, 150 era realmente uma potência demais. Porém, se eu tenho um ferro de 150, mas eu consigo regular uma temperatura menor, eu posso regular uma temperatura de 300 graus, de 250 graus, eu vou ter uma durabilidade nesse ferro, tanto da resistência quanto da ponta, interminável, porque ele foi feito para trabalhar com potência máxima. Então ele é um ferro mais robusto para trabalhar com potência máxima. Eu trabalhando com potência menor, eu vou ter uma durabilidade, uma longevidade desse ferro. Muito bom. E de novo, né, falando um pouco da resistência, que eu já comentei acho que 3 vezes, né, resistência de carbono fabricado no Japão. E eu achei isso muito interessante, por isso que eu repito, né. Ela tem uma ponta aqui, ó, vejo que ela é um pouco maior, mais grossa. E a resistência também é bem mais grossa. Algumas características nós vamos ligar agora e começar a olhar o menuzinho dela. Então eu já vou falar aqui de cara os pontos positivos e negativos daquela primeira impressão. Pontos positivos, acho que o tamanho dela é perfeito, a posição do menu é excelente, não é aquele menu aqui que fica com os dedos na frente, ele fica aqui atrás, fica muito bom. A ponta do ferro ser genérica é bom, mas eu particularmente só pretendo o dia que precisar trocar por pontas da FR exatamente pela essa durabilidade dela, vai valer muito a pena. O acabamento do material também é excelente. Pontos negativos eu acho é a ligação com este fio direto. É um ponto negativo, cara, assim, vou falar o que eu acho. Sem dúvida nenhuma, não precisa ter uma fonte de energia para ligar o ferro de solda, é bom. A gente já viu outros ferros desse modelo e que eu tenho que ligar numa fonte de bancada ou num carregador potente. Esse aqui não, eu ligo direto na tomada. Isso é um ponto muito positivo. Porém, acontece que o fio acaba ficando um fio mais grosso e um pouco mais duro de trabalhar. Então tem essa pequena desvantagem. Numa bancada com algum espaço, isso não vai fazer muito, não vai atrapalhar muito, porque o ferro de solda fica normalmente na lateral direita e fica mais fácil de poder trabalhar. Mas, para mim aqui, que está uma bancada um pouco bagunçada, o fio mais grosso atrapalha um pouco. Um exemplo, a minha estação de solda aqui de bancada, que eu já apresentei no canal, que eu sou apaixonado por ela, da Atem com a FR. Ela também tem um ferro de solda, muito bom. Vejam aqui vejam o tamanho, a diferença por causa da potência dos dois. Eu já está um pouquinho usado aqui. Então, agora estou falando um ferro de 150 watts, mas ele tem um fiozinho bem maciozinho e fino, exatamente porque eu passo pelo transformador da estação que está interna dentro da base da estação, e aqui a base da estação é o próprio ferro. Então, acho que seria o ponto negativo dele. Vamos dar uma olhadinha no menu e nas opções e ver o tempo de aquecimento dessas estações de solda da linha RS AFR Atem. Vou preparar tudo aqui e a gente já volta. Ao ligar a estação, ver se eu vou conseguir deixar visível aqui para vocês. Ela é uma estação de cristal líquido. Não é uma estação OLED como nós vimos, mas em termos de visibilidade é muito boa. Vou tentar colocar aqui. A visão é boa.
porém ela não tem iluminação. Então, em lugares mais escuros, isso pode atrapalhar um pouquinho. Mas é bem clara o cristal líquido dele. Então, aí, comparando com outras, visão OLED, que é bem legal. O que eu tenho de opções? Eu tenho várias opções aqui. E aí eu vou trocar as opções no menu liga e desliga. Vou deixar ele segurando. Quando eu ativo, ó, acende uma luzinha azul e ele vai para memória 4. Cara, essa é uma das grandes vantagens. Vocês viram a velocidade que ela esquentou? A 150 watts. Eu vou deixar aqui porque eu liguei e acabei não medindo, mas eu vou deixar. Vocês devem ter visto no cronômetro aí. A velocidade para chegar a 350 graus. É muito rápido. E falando nisso, ela tem 10 minutos, ela entra em stand-by automaticamente. 20 minutos ela se desliga se não houver movimentação. Ou seja, se vocês estão usando, ela não vai desligar. Mas se vocês pararem de usar, em 10 minutos ela baixa para 200 graus e em 20 minutos ela desliga sozinha. Então, se vocês esquecerem o ferro, não se preocupe. Mas o que eu estou falando das memórias, que eu achei o mais legal desse ferro, eu não vi nenhum. Ele tem 9 memórias. Eu estou na memória número 4. Então, se eu voltar, eu vou para a memória número 3, que são 325 graus. Na memória número 2, 300 graus. Na memória número 1, 250 graus. Então, eu posso pré-definir 9 memórias e com ela eu troco entre a temperatura definida que eu tenho aqui. E eu posso botar a temperatura que eu quiser. Ele vem automaticamente já com 9 temperaturas, um degrau de temperaturas já definidas. Mas vocês podem mudar cada uma delas. Então, se vocês querem usar uma menor temperatura e querem fazer um degrau menor de temperatura, sem problema nenhum, a primeira é 250 watts. Vou colocar em 300 para a gente poder só botar um pouquinho de... Número 2 é 300. Olha, vejam que velocidade. Acho que é a mais rápida que eu já vi. Ele ainda pisca um pouco, porque ele está em modo de aquecimento, e a gente sempre se considera que ele precisa de em alguns segundos aí para poder estabilizar a temperatura. Vamos ver como é que ele derrete o estanho. Não sei nem um mistério, né? Uma ponta excelente, perfeita, muito rápido. Muito bom de segurar, viu? Muito confortável esse material. Mas eu vou dar uma estudada e se eu lembrar eu vou colocar escrito aí para vocês o material que é feito isso aqui. É um plástico, mas parece uma bakelite, assim, alguma coisa diferente. Gostei muito desse material. Poderia ser um material siliconado, né? Isso é bom de segurar. Mas achei muito bom. Vamos dar uma olhada no menu. Estou em 300 graus. Então, se eu apertar o botão, estou na memória 2. Se eu apertar o botão e ficar segurando, eu vou entrar no menu. A primeira opção é ajuste da temperatura da memória 2. Então, se eu apertar mais ou se eu apertar menos, eu ajusto a memória que eu quero na 2. Se eu apertar de novo aqui a opção, eu vou fazer a correção de temperatura. Então, eu posso fazer um teste, botar um termopar numa gotinha de solda e testar a temperatura. Se ele tiver alguma regulagem, eu regulo por aqui também. Se eu apertar de novo, eu vou trocar de Celsius para Fahrenheit. Fahrenheit, na verdade, eu nem sei porque que tem, né? Só existem 2 países do mundo que usam Fahrenheit. O resto tudo é Celsius. Então, já vem em Celsius. E aqui eu vou definir tempo de sleep e tempo de desligamento. E aí eu volto para os meus 300 graus. Então vejam que ela é super interessante, simples de trabalhar, simples de mexer. E além disso, ela tem mais algumas funções que, se eu tiver um problema no ferro de solda, ela automaticamente detecta o problema e mostra. Então, por exemplo, eu posso ter um problema se o sensor de temperatura não está funcionando. Ele vai avisar que é SE. Ou ele pode mostrar também que a resistência queimou. Então ele vai mostrar aqui HE. Então ele tem toda essa inteligência aqui no ferro de solda que ajuda muito a operação. De novo, eu estou impressionado com a velocidade deste ferro. Gostei muito mesmo. E lembre-se, né? Uma empresa aqui do Brasil que criou, junto com a Atem, essa solução de ferro de solda inteligente. No momento de importações, que ninguém sabe o que pode acontecer, parece ser a melhor opção em estaçõezinhas de solda portátil. E gostei de novo do tamanho. Ela não é tão pequena que é difícil de pegar. Isso, claro,
tem o seu revés, né? O transporte exige um pouquinho mais de espaço, mas ela é muito confortável de trabalhar. Muito confortável. Tamanho certo para te ter precisão na medição. E eu estou usando aqui a de 150, claro, né? A mais potente é que me chamou mais atenção. 2 cliques, eu desligo ela. Está em off, ele começa agora a esfriar. Vamos aproveitar e ver o tempo de aquecimento da menor. Nós vimos da 150, vamos ver o da 65, qual o tempo de aquecimento. Está em off, eu vou deixar aqui. Eu estou num dia bem frio, quase com 10 graus aqui no Rio Grande do Sul. Vou ligar aqui para a gente ver o tempo que ele vai derreter o estanho. Deve entrar em 300 graus, assim como a 150. Essa é a menos potente, ou seja, a mais lenta das três. Nós vimos a 150, mais rápida, vamos ver a de 65 agora. Vejo que ela é um pouco mais demorada. E claro, também ficou claro aqui, né, que a gente está usando 350 e não 300, como a gente fez as medições dos outros ferros, né, concorrentes, digamos, dessa. Então, e do 300 ao 350 ele demorou um pouco. Se eu me lembrar na edição, eu vou marcar o tempo do 300, depois o tempo do 350 e mostrar aí para vocês. Mas é excelente da mesma forma, a mesma pegada, tudo igual. A única diferença entre as duas realmente é, claro, a robustez da ponta e o tempo de aquecimento, onde na 150, RS 150, vai ser muito mais rápido. Se vocês quiserem, existe a intermediária, que é 80 watts. Vou voltar aqui para 300. Memória número 2. Também funciona com mesmo esquema de memória que, sem dúvida nenhuma, é fantástico. Fantástico. Bom, agora eu vou fazer umas soldas. Eu estou com alguns projetos aqui que eu precisava soldar e eu já vou utilizar a minha AFR Atem RS65 para fazer estas soldas. De novo, está aí a página da loja da FR na tela para vocês. O link aí na descrição. Aproveitem para conhecer a loja da FR. Não esqueçam do cupom de desconto do canal Eletrônica e Tecnologia. Vamos aí ajudar as empresas do Brasil. Era isso e valeu!